Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Automatizei Geral. E no vídeo de hoje vocês vão aprender como fazer um fluxo de aprovações como esse daqui, que vai facilitar muito o dia a dia de trabalho de vocês na empresa em que vocês trabalham. Vai tornar toda essa ação de aprovação e rejeição, gerenciamento de documentação e solicitações muito mais rápida. Antes da gente começar a falar como construir esse fluxo aqui, já deixa o like de vocês aqui no vídeo, que vai me ajudar muito. E também já se inscreve no canal para receber mais conteúdos sobre Power Automate e como transformar o dia a dia da empresa de vocês com a automatização dos fluxos do Power Automate. Então vamos lá. A gente vai começar iniciando aqui um fluxo automatizado da nuvem e vamos dar um título para esse fluxo. Vamos escrever fluxo de aprovações. E aí, a gente vai adicionar o nosso gatilho. O gatilho aqui que eu vou usar vai ser toda vez que a gente incluir um novo item numa lista específica do SharePoint. Mas você pode utilizar qualquer outro gatilho. Por exemplo, toda vez que um Excel for anexado numa pasta específica do OneDrive, ou toda vez que um e-mail específico chegar na minha caixa de entrada do Outlook. Enfim, tem diversas opções. Mas para fins de exemplificação, eu vou usar aqui a lista do SharePoint. Então, vou vir adicionar gatilho, procurar aqui por SharePoint, ver mais, e aí aqui tem quando o item é criado. Tá logo aqui no início, quando o item é criado. E aí eu vou dar aqui as especificações, né, do SharePoint em si. Qual o endereço do site? Eu já tinha criado aqui um site chamado Aulas Power Automate. E o nome da lista, eu já tinha criado uma lista aqui chamada Aula Power Automate Registros de Aprovações. E antes de eu mostrar aqui os parâmetros avançados para vocês, eu quero mostrar a lista em si. Essa é a lista, a gente vai ter aqui o título, e aí o título aqui é o nome do projeto que a gente vai colocar, os detalhes desse projeto, né, da solicitação, na verdade, criada, que a gente vai criar, quem é a pessoa que está solicitando essa aprovação, por quem ela vai ser aprovada, a data que ela foi aprovada, no caso aqui pode ser por quem ela foi aprovada ou rejeitada, e essa data de aprovação também pode ser a data de rejeição. E os comentários, né, feedbacks dessa aprovação ou rejeição. Essas três colunas aqui, elas vão ser outputs desse flow que eu estou criando. Essas três aqui vão ser os inputs. Então agora a gente pode vir aqui e mostrar todos os parâmetros desse meu gatilho. E aí ele tem aqui, limitar colunas por modo de exibição. Não quero dar esse parâmetro. E também não quero dar esse parâmetro aqui de frequência que eu desejo procurar por itens. Então a gente já setou aqui o nosso gatilho. Agora sim a gente vai para a ação, que é a aprovação em si. Aqui eu já tenho essa ação de aprovações, eu vou clicar nela e ela me dá algumas opções. Aí que eu vou fazer aqui vai ser iniciar e aguardar uma aprovação. Então eu quero que esse fluxo inicie uma aprovação toda vez que o item é criado nessa minha lista do SharePoint, e ele vai ficar esperando aqui a aprovação ou rejeição, qualquer uma das respostas, para poder seguir e aí sim finalizar o fluxo. Então ele vai ficar rodando esse fluxo até alguém me dar uma resposta para essa aprovação em si. Vou clicar nela. E a gente tem aqui alguns tipos de aprovação. A gente tem a aprovação em que a pessoa pode simplesmente clicar no botão de aprovar ou no botão de rejeitar. E a gente tem respostas personalizadas. As respostas personalizadas você vai dizer, né, pré-definir já uma resposta para esse aprovador selecionar, sem que seja aprovar ou rejeitar pura e simplesmente. E aí a gente tem primeiro a responder, ou todos devem aprovar para essa opção de aprovar, rejeitar. O primeiro a responder significa o seguinte: eu tenho a opção de colocar várias pessoas para me darem respostas. Então vamos dizer que esse item ele vai ser designado para 3 pessoas que podem aprovar ou rejeitar. Seria o meu gerente e outros 2 coordenadores. Nesse primeiro a responder significa se o meu coordenador responder primeiro, o gerente ou o outro coordenador não precisam responder, porque eu já vou trabalhar com essa resposta dele.
Agora, se todos devem aprovar, eu preciso esperar que todos eles, tanto o gerente quanto os 2 coordenadores, respondam, ou aprovem ou rejeitam. E aí sim, depois que todos eles responderem, eu vou trabalhar com essas respostas e dar um output final. Aqui nas respostas personalizadas é muito parecido. Eu vou aguardar todos eles responderem, ou esperar que só um deles responda primeiro e eu já posso seguir com o meu fluxo. Nesse caso aqui, eu vou usar a opção que só tem aprovar ou rejeitar, primeiro a responder. Agora que eu selecionei, ele já pede os outros parâmetros. 2 deles aqui são obrigatórios, né, que tem asteriscos, e esses 3 aqui são opcionais. E aí, essas informações, elas vão vir num card que os meus aprovadores vão receber no Teams. E é isso que eles vão ver. Eles vão ver o título. Aqui eu vou dizer quem são esses aprovadores e outras informações que podem ter aqui no card. Como título, eu vou querer que ele veja o seguinte: projeto, 2 pontos, e aí eu quero que ele saiba qual é o nome do projeto. Por isso, eu vou pegar a informação desse item, que foi criado lá no SharePoint com o nome do projeto. Lembra a primeira coluna, que era a coluna de título, que a gente falou que ia ser projeto? Então aqui eu vou colocar um conteúdo dinâmico e vou selecionar título. Então ele vai receber lá no título desse card, para aprovação ou rejeição, projeto, 2 pontos, projeto X. E quem são as pessoas que vão receber essa notificação? Eu vou colocar aqui só o meu e-mail, para quando a gente for fazer o teste aqui desse fluxo de aprovações, vocês poderem ver ele funcionando. Mas eu poderia colocar várias pessoas aqui, separando por ponto e vírgula. Aqui mesmo vem escrito, tá vendo? Mas eu vou botar só o meu. Certo. Agora, detalhes. Para os detalhes, eu quero que apareça para esses aprovadores detalhes para que eles possam fazer o julgamento ali de que se aquele item deve ser aprovado ou não direto nessa notificação, sem precisar ir para nenhum outro lugar. Então eu vou pegar os detalhes que foram inseridos quando a pessoa criou esse item lá no meu SharePoint, e assim o meu aprovador vai poder ver. Então vamos vir em conteúdo aqui dinâmico e selecionar a coluna de detalhes, assim ele vai conseguir ler os detalhes nesse card. No link do item, vamos dizer que os detalhes não foram suficientes aqui, né? A pessoa que criou esse item não foi muito esclarecedora, não foi muito detalhista. E aí eu deixo uma opção de link do item, para que se o aprovador quiser clicar nesse item, ele vai abrir a minha lista no SharePoint direto nesse item específico, para ele poder ver outras informações que foram inseridas. Então eu vou colocar aqui um conteúdo dinâmico referenciando aqui o gatilho, né, quando o item é criado. Vou vir ver mais e vou pesquisar aqui por link. Link para o item, vou selecionar. E qual vai ser o texto que eu quero que fique aí para esse hiperlink, né? Que a pessoa leia e aí quando ela clicar em cima desse texto vai abrir esse item no meu SharePoint. Eu vou escrever aqui link para o item do... E aí aqui eu vou colocar um outro conteúdo dinâmico falando qual é o projeto. Então vai ficar assim, link para o item do projeto X, por exemplo. E aí quando ele clicar, vai abrir esse link para esse item que foi criado. A gente tem aqui parâmetros avançados, vou mostrar todos. Então eu poderia adicionar aqui o e-mail da pessoa que está gerando a solicitação, não vou colocar nesse caso. Habilitar notificações, vou querer sim que a pessoa seja notificada, né, com esse card, então eu marco sim. Habilitar reatribuição, nesse caso aqui, o que seria essa reatribuição? Quando uma pessoa recebe esse card de notificação de aprovação, ela dá uma analisada nesse item e vamos dizer que ela olha e fale: eu não estou qualificado para dar uma resposta para esse item aqui específico. Eu acho que esse item aqui deveria ir para o departamento X, porque eles vão saber melhor julgar se a gente pode aprovar ou não esse item. E aí ele pode, dentro desse mesmo card, redirecionar, reatribuir para um e-mail de uma outra pessoa. E aí esse mesmo card vai aparecer para essa outra pessoa. E aí sim, ela que vai aprovar ou rejeitar essa aprovação desse item. Se eu colocasse não, aí ela não teria esse poder. Mas eu sou boazinha, então eu vou deixar assim. Além disso, a gente poderia que nessa mesma notificação de aprovação ou rejeição fossem os anexos que estavam nesses itens, por exemplo. Então a pessoa criou o item e adicionou os anexos lá referentes a esse item. Eu poderia aqui
colocar esses anexos que vieram do gatilho, né? Para quando a pessoa abrisse essa notificação de aprovação e rejeição, ela não precisasse nem entrar aqui no link que a gente colocou, porque provavelmente ela já conseguiria dar uma olhada nos anexos direto aqui nessa notificação. Mas nesse caso aqui eu vou fazer sem anexos. O próximo passo é, o meu aprovador vai me dar uma resposta. O que eu vou fazer com essa resposta agora? Eu preciso atualizar esse meu item, né? Porque a gente tem outras 3 colunas aqui que precisam ser preenchidas. Então, eu vou criar uma ação aqui de atualizar um item específico do SharePoint, de uma lista do SharePoint. Então, vamos escrever SharePoint aqui. Vou vir em ver mais. E vou procurar aqui por atualizar um item. Aqui, atualizar item. E aí, de novo, eu vou dar aqui o endereço do site, que vai ser o mesmo. O nome da lista, que vai ser a mesma também. E aqui o ID é o identificador exclusivo do item a ser atualizado. Qual é o item que a gente vai atualizar? É o item que foi aqui que gerou o gatilho, certo? Então, eu tenho que pegar o ID dele. Esse ID, quando a gente cria uma lista no SharePoint, já é criada uma coluna de ID e cada item que a gente vai criando ali, automaticamente já vai gerando um número de ID. Então, se eu procurar aqui no meu conteúdo dinâmico, nessa parte do gatilho, ele já me dá aqui direto, tá vendo? Ó, ID. Então, é isso mesmo que eu vou selecionar. Mostrar todos os parâmetros. Não vou limitar as colunas por modo de exibição. E aqui eu vou colocar os valores que estão lá no meu gatilho. Título. Detalhes também, já tem lá no meu gatilho. Detalhes. Aqui no solicitante, ele escreve solicitante claims. Por quê? Porque a coluna aqui de solicitante meu, vou mostrar pra vocês, é uma coluna de pessoa ou grupo. Cadê? Configuração de coluna, editar. Quando você vê aqui o tipo, a pessoa ou grupo. Então, toda vez que eu criar um novo item aqui, ele facilita buscar por uma pessoa, porque se eu só escrever o nome dela ou o e-mail, ele já me mostra que é pessoa, e quando eu seleciono, ele já pega o nome da pessoa conforme a empresa tinha registrado e o e-mail, tá vendo? Quando eu boto o mouse aqui em cima, ele já mostra o e-mail. Então, facilita, e aí por isso que eu coloquei esse tipo de coluna de pessoa. E aí a gente trabalha com ela um pouquinho diferente aqui no Power Automate. A gente vai ter que vir aqui, clicar em inserir valor personalizado, vai vir conteúdo dinâmico, e aqui para baixo a gente tem 3 opções de solicitante, tá vendo? Por causa dessa coluna. A gente tem o solicitante claims, que é exatamente o que tá aqui, né? Solicitante claims. E a gente teria como colocar só o nome da pessoa, como ele aparece, né? Conforme a empresa definiu qual era o nome da pessoa, ou então só o e-mail dela. Então ele me dá mais opções de dados. Mas nesse caso aqui, a gente só vai reproduzir o solicitante claims. No aprovado por, isso aqui já vem da ação de iniciar e aguardar uma aprovação. Então a gente vai vir aqui e vai ver qual das pessoas que eu tinha selecionado, quem delas que aprovou. E assim no futuro a gente consegue ver nesse item aqui quem foi a pessoa responsável pela aprovação e rejeição desse item. Aqui, então eu vou vir na ação de iniciar e aguardar uma aprovação e vou procurar por aqui, respostas, nome do aprovador. É isso mesmo que eu quero, o nome dele. A gente vai agora para a data de aprovação. Nessa data de aprovação a gente vai fazer muito parecido, né? A gente tem aqui, olha, data de conclusão. Iniciar e aguardar uma aprovação, data de conclusão da aprovação. É esse dado que a gente vai guardar. Lembrando que é aprovação ou rejeição, né? E tem a parte de comentários. Então a pessoa ela tem a opção de colocar ou não um comentário ali para mim nessa notificação de aprovação. E aí se ele comentar algo, eu vou querer que fique registrado lá na lista. Então eu vou vir aqui em conteúdo dinâmico, ver mais. Aqui, respostas, comentários, o último. Comentários adicionados pelo aprovador. É isso que eu quero. E aí, vamos fazer até melhor. Além de atualizar esse item, eu quero dar uma resposta por e-mail para o solicitante dizendo que esse item ele foi aprovado ou reprovado. Para ele saber, né, o que ele precisa fazer, quais são os próximos passos que ele precisa seguir. Então, depois de rodar essa atualização do item, eu vou vir aqui e vou enviar um e-mail. Então, eu vou em Outlook, enviar um e-mail. Para quem que eu quero enviar esse e-mail? Eu vou inserir um valor personalizado e eu vou
usar aquela coluna de pessoa do meu gatilho. E aqui, ó, selecionar agora o e-mail dele. É para essa pessoa que eu quero enviar. E eu vou escrever aqui no assunto. E aí eu vou fazer um e-mail mais personalizado, utilizando aqui alguns conteúdos dinâmicos. A solicitação referente ao... Aí eu vou escrever aqui o projeto, então eu vou pegar o título. Obteve uma resposta. E aí no corpo eu vou escrever: sua solicitação foi... Opa, faltou o A aqui. E aqui eu vou colocar a resposta. Então pode ser aprovada ou rejeitada. Vou vir aqui em ver mais. Foi. Aí aqui no final, resposta do aprovador. Selecionei. Pronto. Nesse caso aqui a gente poderia fazer algo mais personalizado. Então a gente poderia colocar 2 mensagens diferentes dependendo da resposta, se ela foi aprovada ou rejeitada. E aí assim dar um detalhamento maior no corpo do e-mail do que essa pessoa deve fazer como próximos passos. Mas para fins só aqui de simplificação, eu vou colocar um e-mail bem sucinto. Ok, então agora a gente pode salvar esse fluxo. E agora que foi salvo, a gente vai testar. Mas a gente vai testar criando aqui direto um novo item. Vamos lá. O título vai ser Projeto 123 Detalhes. Vamos botar o seguinte: duração de 3 meses e valor de cifrão 10.000. Solicitante sou eu. Vou marcar aqui. E o restante aqui vai ficar pendente após a aprovação do fluxo, certo? Não vou colocar nenhum anexo e vou salvar. E agora vamos esperar, né, voltar aqui para ver quando que esse fluxo vai rodar. Vou atualizar. Tá em execução. Vamos esperar mais um pouquinho. Na verdade, a gente criou o fluxo de aprovação, né? E estamos esperando a resposta do aprovador. Então ele vai ficar em execução até a gente dar uma resposta. Vou entrar aqui no meu Teams para vocês verem como que vem o card. Já apareceu aqui uma atividade e quando eu clico, aparece que eu mandei uma aprovação. E é assim que é a cara do meu card. Projeto, veio o nome do meu projeto, que era uma variável, lembra? Aqui os detalhes que eu coloquei: duração de 3 meses e valor de 10.000. Anexos, se tivesse mais anexos ele colocaria. Mas aqui eu coloquei só o link para o item do projeto, lembra? Que aqui ele veio com a descrição do link conforme eu tinha pedido, que é colocando o nome do projeto. E quando eu clico, ele já está abrindo aqui para mim a minha lista direto no item que foi mandado para aprovação, conforme eu falei para vocês. Tá vendo? Projeto 123. Vou fechar. E aí vamos lá. Eu já dei uma analisada aqui e eu vou dizer se eu vou aprovar ou rejeitar. Eu vou rejeitar esse item aqui e vou colocar um comentário, porque o aprovar ele é muito óbvio, né? Ele iria aprovar e ia ficar lá registrado como aprovado. Mas eu quero deixar registrados os comentários. Então eu vou dizer o seguinte: ainda temos reuniões pendentes com o cliente do projeto 123. Favor reenviar a solicitação após conclusão das mesmas. Aqui foi errado. Aí eu vou clicar em rejeitar. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa que eu tinha falado pra vocês. Ó, em mais ações, a gente pode reatribuir. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha a opção de dar essa liberdade ou não pro aprovador, dele reatribuir pra outra pessoa? É nessa parte aqui que ele vai fazer essa reatribuição ou não. Além disso, ele pode cancelar o pedido e também pedir pra acompanhar essa aprovação. Vou clicar em rejeitar. Ele tá enviando a minha resposta. E aqui tá um histórico das minhas últimas aprovações e rejeição, o que eu aprovei e o que eu rejeitei nos últimos tempos.
Vou voltar pro fluxo. E agora que eu dei uma resposta, ele pôde concluir o meu fluxo. E também já recebi aqui, olha, aquele e-mail que a gente falou de resposta. Vou clicar aqui em cima. E aqui, olha, exatamente o que a gente pediu. A solicitação referente ao projeto 123 obteve uma resposta. Sua solicitação foi reject. A gente poderia mudar isso daqui, né? Ele veio em inglês. A gente poderia fazer uma variável que, se a resposta fosse reject, ele mudaria essa variável para rejeitado. E aí sim a gente colocaria a variável aqui no lugar. Mas já deu para pegar a ideia, certo? Então agora vocês já podem reproduzir isso na empresa em que vocês trabalham. Essa ferramenta é incrível, facilita e agiliza muito o trabalho no dia a dia. Vocês vão ver que a organização da empresa com esse fluxo de aprovações vai melhorar muito. E aí, pessoal, pedindo mais uma vez para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, que vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!